Eu preparei um conteúdo, embora talvez um pouco diferente do que seja até a expectativa de vocês, em relação ao tema, em que sentido? Nós vamos trabalhar no campo teórico mesmo, no que respeita à ética. A ética hoje ela é uma palavra polissêmica. Quem está fazendo pedagogia sabe o que significa a palavra polissêmica, ou seja, uma palavra que tem diversos sentidos e ela se aplica de diversas formas, né? Por exemplo, quando a gente fala de manga, né? A manga é uma palavra polissêmica, ou seja, serve tanto para manga na blusa, uma camiseta, quanto manga, a fruta para você comer e fazer suco e tal. A ética, ela aplica-se da mesma forma, tá bom? Ou seja, é uma palavra que tem diversas aplicações, diversas utilidades, mas para nós aqui, fica à vontade, para nós aqui nós vamos trabalhar um conceito no campo teórico. Ou seja, se nós fôssemos fazer uma análise da utilização da palavra ética, do termo ética, nós, na história do pensamento, uma vez nós estamos aqui com alunos de graduação, alunos de gestão e tal, é extremamente interessante entendermos que na história do pensamento, a palavra ética ela ganhou diversos significados. Então não é possível, quando nós falamos de ética, dar apenas uma única significação para essa palavra, uma vez que o significado comum que nós damos, o senso comum, que tem a ver somente com condutas, uma boa conduta, uma boa ação, principalmente no campo da política, como a gente tem ouvido, né, aquele político não foi ético, então o político agiu de uma forma antiética, tem comissão de ética julgando o Eduardo Cunha e tal lá, ganha, perde, não perde, sai, não sai, tá aquele bagunça lá em Brasília. E a gente sempre vincula a questão ética nesse sentido. Então eu quero trazer para vocês a compreensão teórica acerca do tema e se aprofundar um pouco dentre as teorias que são fundamentais, que vão fazer parte dentro do seu contexto, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele acadêmico. Então, se nós fôssemos a grosso modo definir a palavra ética, a definição seria: ética é o estudo de como nós deveríamos agir. Ética é o estudo de como nós deveríamos agir. Ou seja, eu grifei a palavra como, porque a análise da ética, do campo da ética, não recai em por que agimos como agimos. Recai em como deveríamos agir. Então, quem estuda ética não vai perguntar ou não vai se importar em por que você agiu, conforme você agiu e quais foram as circunstâncias que você agiu. O campo da ética é como você agiu e como você deveria ter agido. Então, nós temos uma psicóloga aqui até, que é a Carol. Se nós fôssemos procurar para ela no campo do comportamental, a análise da psicologia seria justamente dentro de qual contexto que a pessoa agiu, quais foram os fatores de influência que determinaram e desencadearam determinadas ações, reações e atitudes que as pessoas tiveram. No campo da ética, nós não podemos fazer essa análise, porque a análise da ética é a análise do campo teórico, no campo das ideias acerca de como nós deveríamos agir. Ou seja, não é a conduta em si que importa, é como nós deveríamos ter agido em determinada situação A, B ou C. Ou seja, quando a pessoa agiu, ela agiu bem ou agiu mal? Mas agiu bem, agiu mal, não em determinadas circunstâncias. Agiu bem ou agiu mal, ou seja, qual que é o critério que ela usou para agir. Então esse é o campo da ética. Ou seja, não é investigar em como agimos, mas a investigação é em como deveríamos ter agido. Tá bom? Isso eu quero que vocês gravem bem isso, porque isso vai ser importante para a compreensão da aula de hoje. Eu vou tratar como aula de hoje mesmo, tá bom? Para vocês, para que a gente possa ser de uma maneira extremamente didática. Ou seja, o corpus de discussão da ética, ela se estabelece em cima de critérios que visam, de uma certa forma, as ideias, as teorias, o que os pensadores falaram ao longo da história de como deveriam ser determinadas condutas humanas dentro de determinados contextos, não em razão dos contextos, mas em razão de como a pessoa deveria ter agido. Nesse sentido, eu poderia dizer que a ética ela se divide em três grandes áreas de conhecimento.
Então, são 3 grandes áreas em contextos diferentes. Nós vamos, para a aula de hoje, usar uma questão de conjunto mesmo desses 3 campos, essas 3 grandes áreas de conhecimento, sem se aprofundar tanto, de modo que a gente possa ter uma ideia de conjunto, uma vez que nós não temos tempo hábil para trabalhar todos os critérios de uma forma profunda, mas que a gente possa, ainda que superficialmente, ter uma ideia do que cada pensador falou dentro de cada contexto, certo? Quando de contexto, de período histórico. A primeira grande área desse castelo, vamos dizer assim, que é a ética, vamos começar a invadir então o que seria a ética. O primeiro grande campo de discussão, a primeira grande área de discussão é a ética conhecida como ética das virtudes, certo? Ética das virtudes. E no campo da ética das virtudes, qual é a grande questão? Qual é a pergunta que é feita? Qual era a reflexão que se estabelecia nesse período? A pergunta era: o que a vida tem que ter para ser boa? Veja que muda radicalmente daquilo que a gente entende por ética. A gente, do senso comum, entende ética como qual é a maneira ou qual a melhor forma que nós deveríamos agir. E a pergunta desse campo, dessa área que é a ética das virtudes, é: o que a vida tem que ter para ser boa? Totalmente diferente daquilo que nós compreendemos. Ou seja, a análise desse campo, a análise desse grupo, dos teóricos acerca das éticas das virtudes, recai sobre a reflexão ao longo de um trajeto de vida. Então a pergunta era: olha, professor Juliano viveu bem? Ele foi ético? Professor Juliano, ele, na sua conduta, na sua vida, ele foi ético? A pergunta que se faz, que o teórico faz, não é para saber se eu fui ético em determinada ação A, B ou C, se eu fui fiel para minha esposa, se eu fui um bom profissional, se eu fui um bom professor. Ele não está nem aí para singularidades e particularidades. Quer saber acerca da minha vida, de um trajeto de vida, ao longo de 80 anos, ao longo de 70 anos, seja quanto tempo que eu viver, espero viver muito, né? Mas ao longo desse trajeto de vida, o professor Juliano viveu bem. Ele, dentro do seu contexto, ele se dedicou ao máximo às suas habilidades, às suas virtudes, por isso a ética das virtudes. Ele desenvolveu as suas virtudes, ele conseguiu potencializar as suas virtudes, ele conseguiu atingir ao máximo as suas virtudes e ele conseguiu viver em função das suas virtudes. Conseguiu. Então o professor Juliano é ético. Não tem a ver com a conduta separada, não tem a ver com uma conduta particular, uma conduta isolada, é a análise realmente de uma vida. Ah, mas aquela pessoa em determinado momento ela mentiu. Pouco me lixando se ela mentiu, deixou de mentir. Eu quero saber se na vida dela ela foi ética, certo? E o grande nome desse período, grande nome acerca da ética das virtudes, e eu diria, em termos de importância, em grau de importância, o nome acerca de ética das virtudes é um homem chamado Aristóteles, certo? Pai fundador da ética antiga é Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco. É um tratado realmente acadêmico acerca da ética, e ele vai falar justamente a respeito das virtudes e qual é a ação, a atitude, a vida de uma pessoa a partir de uma virtude, do desenvolvimento dessa virtude, de uma habilidade, e não em ações específicas, certo? Gravem essa informação que nós, no momento oportuno, nós retornaremos e retomaremos a ética das virtudes. Bom, se a análise desse campo de discussão é justamente o tema de uma vida, e eu falei que Aristóteles, então nós vamos aí por cerca do período ano 325, 328 a.C., século II a.C., que é o período clássico, período da história clássica, grega clássica. Talvez você pergunte: professor, mas isso aí Aristóteles lá no século II a.C., e depois disso ninguém mais discutiu acerca de ética das virtudes? Eu diria que sim, ainda hoje nós temos pessoas que se dedicam à análise, ao desenvolvimento da ética das virtudes. Temos 2 grandes personagens. Se eu pudesse te sugerir leituras acerca do tema, são leituras fáceis, leituras importantes para que você possa agregar no seu repertório. É um autor francês chamado Luc Ferry. Luc Ferry, ele escreve uma obra simples, de fácil leitura, que é Aprender a Viver. Então a obra de Luc Ferry
francês, título da obra, Aprender a Viver. O tratado é Ética das Virtudes, ou seja, o que uma vida tem que ter para ser boa? Como eu posso aprender a viver? O que vale a vida para ela ser bem sucedida? Uma vida boa deve ter o quê? É o tratado de Luc Ferry. Um outro autor francês também, os franceses estão encabeçando quase que todos nesse campo do conhecimento, é um professor francês chamado André Comte Sponville, né? André Comte Sponville. Comte com M, André hífen Comte com M, Sponville é S-P-O-N-V-I-L-L-E. André Comte Sponville. André mesmo, não é francês. E a obra dele é Tratado das Pequenas Virtudes, né? Esse é um livro, Tratado das Pequenas Virtudes. E um outro livro fantástico dele é Felicidade Desesperadamente. Então você vê que o critério desses livros é o que uma vida, para você ser feliz, o que você deve ter, né? Felicidade desesperadamente. Bom, tranquilo até aqui, Ética das Virtudes deu para compreender um pouco a ideia, embora a gente vai retomar mais para frente, deu para entender que a análise de uma vida boa, análise de uma vida em toda a sua trajetória, e nós vamos esmiuçar um pouquinho mais para frente para retomar no momento oportuno. Bom, chegando no período da modernidade, saindo do período antigo, nós chegamos em um outro momento da reflexão. E aqui, a ética, que é um segundo pilar, vamos dizer assim, uma segunda chave do castelo, seria as teorias morais, né? Teorias morais. Então, um segundo grupo de estudo aí, as teorias morais. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque, diferente da ética das virtudes, cuja discussão era a análise de toda uma vida, as teorias morais, elas são especificamente um campo de estudo, um campo de discussão da conduta humana em si. Ou seja, elas são mais voltadas para uma conduta específica. Ou seja, alguém quando age, ela agiu bem ou agiu mal. Então, a ética das virtudes, análise de toda uma vida. Teorias morais, a análise de uma conduta, uma reflexão acerca da conduta. E é interessante a gente perceber a diferença de um e do outro. A ética das virtudes é uma reflexão preponderantemente grega. Grega por conta de todo um contexto a se considerar, que eu vou dar apenas uma introdução, nós vamos esmiuçar um pouco mais à frente. O contexto grego, a análise que percorre e preenche toda a questão da ética das virtudes, é qual é o papel do homem na natureza. Ou seja, tem que se considerar o papel do homem no todo da natureza, porque os gregos acreditavam que o homem estava inserido no todo da natureza, e como tudo na natureza tem um encaixe, tem uma finalidade, tem uma participação conjunta, o homem estando inserido na natureza, ele também tem uma funcionalidade dentro dessa grande máquina que é o cosmos. Então a reflexão da ética das virtudes é: você com a sua habilidade colabora, se encaixa em qual lugar do cosmos, do universo, da natureza. Então a ética das virtudes é um pensamento preponderantemente grego. Já as teorias morais é um pensamento preponderantemente moderno. Moderno por quê? Porque no período moderno, vocês estudarem isso em história, e eu vou considerar que vocês se recordam dos seus professores de história, né? E você vai se lembrar que no ano de 1500 e pouquinho, surgiu um homem chamado Galileu Galilei, né? Um amado Galileu Galilei, que descobriu que, depois de ter inventado o telescópio, que a Terra não é plana. Aí que vem o termo de origem planeta, né? Planeta, Terra, vem de plano, certo? E ele descobriu o quê? Que a Terra não é plana, a Terra é redonda, certo? Então, a visão grega de uma Terra plana, centro do universo, e ela é plana, com o céu em cima e Seol embaixo, o Hades embaixo, já caiu por terra. E depois veio um parceiro de Galileu, chamado Grande Copérnico, você lembra do Copérnico? A teoria do heliocentrismo, ou seja, não é o Sol que gira em torno da Terra, porque a Terra não é o centro do universo, é a Terra que gira em torno do Sol. Então veja bem,
Professor, por que você está falando, trazendo essa questão de Copérnico e Galileu para a nossa história aqui de ética? Porque foi justamente a desconstrução desses fundamentos gregos acerca do papel do cosmos que vai mudar radicalmente o campo de discussão da ética. Porque se no período grego a ética das virtudes era qual é o seu papel no cosmos, na natureza, e agora nós não temos mais cosmos, porque cosmos para os gregos era o cosmos, o universo finito, tem um começo e um fim. E Copérnico e Galileu vêm e falam que o universo, e Isaac Newton, o universo não é finito, não tem começo, não tem fim, ele é infinito, e tudo é um caos, não é organizado. E a pergunta agora é, e eu no universo, o que eu faço? Meu, dane-se, saber o que você faz, né? Saber, agora você se vira, e agora você se lasque e se resolva com você mesmo. Ah, mas e o meu lugar no cosmos, o meu lugar na natureza? Eu digo, meu, não tem mais nada desse negócio, acabou. Porque a referência antes era a natureza. E a natureza agora saiu, foi estilhaçado pelo Copérnico, Galileu e Isaac Newton. E o que nos sobra agora então? Nos sobra a análise da conduta humana, da discussão acerca da conduta humana, para que ela possa resolver os problemas das relações humanas. É por isso que a reflexão na teoria moderna, nas teorias morais modernas, é justamente uma reflexão que recai sobre o comportamento humano. Bom, deu para compreender essa transição de um período para outro? Está tranquilo? Estou indo muito rápido? Está dando para compreender? Me acompanha? Está facinho? Está tranquilo? Vamos jogar. Presta atenção porque agora começa a dificultar um pouquinho mais. Então eu preciso da sua atenção para você me acompanhar. Você bobear, você se perde e não vai saber quem que passou por cima. Bom, as teorias modernas, elas se subdividem em dois grandes grupos, certo? As teorias morais modernas se subdividem em dois grandes grupos, certo? Um é as teorias consequencialistas e o outro, a teoria, vamos dizer assim, deontológica, né? Teorias consequencialistas, teorias deontológicas. Vamos começar a dificultar um pouquinho mais a nossa reflexão e eu peço a sua atenção. O que seria teorias consequencialistas? Nós estamos dentro das teorias modernas, certo? Nós só subdividimos os grupos. Teoria moderna, dois grandes grupos. De um lado, teorias consequencialistas e do outro lado, teorias deontológicas. E eu vou explicar cada uma delas. Bom, vamos passar em revista cada uma delas, então, teorias consequencialistas. Me acompanhe. A pergunta aqui agora, teorias consequencialistas, como o próprio nome não deixa margem para erro, e você está lendo, você não vai errar agora, não é? É justamente como eu posso saber se eu agir bem ou agir mal. Teorias consequencialistas. Então, vai ter um campo de área de discussão de teóricos que vão discutir acerca das consequências da ação humana. Só que aqui não temos um único grupo, nós temos mais, então por isso que eu preciso da sua atenção. O que seria a teoria consequencialista? Né? Qual seria o resumo disso? Uma ação é boa quando produz consequências boas. Isso. Vamos lá, consegue. Uma ação é má quando produz consequências más, ruins. Teorias consequencialistas, certo? Quando que uma ação é boa? Quando produz consequências, isso que é a teoria consequencialista. Análise recai sobre a consequência. Quando é que eu agi bem? Agi bem quando a consequência foi boa. Então, qual que é a conclusão? Você agiu moralmente bem. Agir mal. Quando que eu agi mal? Quando as consequências da sua ação produziram efeitos ruins. Então, a tua ação foi uma ação moralmente mal, moralmente ruim. Nessa questão, não interessa muito o que você fez em si. O campo de discussão é na consequência em si. Entenderam? Os fins justificam os meios. Isso! Você tá no caminho, cara. Vamos chegar lá. O próximo tópico, justamente, o pragmatismo. Ou seja, a
consequências foram boas, pessoas foram atendidas, saúde, educação, tá? Porque eu estou só parafraseando o que seja realmente aconteceu. Exemplos, para que você possa gravar a questão do consequencialismo. Bom, tem água depois? Tem, eu pedi para ela aquelas coisas assim, então você melhor, vou buscar, senão até eu subir. Bom, a pergunta então, no meu exemplo, vamos lá. Exemplo, a aula do professor Juliano é uma aula boa ou é uma aula ruim? O que diria um consequencialista? Olha, veja os efeitos. Olha os efeitos. Então, o questionamento não está nem sobre a aula e nem sobre o professor Juliano. O questionamento do consequencialismo é a consequência. Qual é o resultado? Certo? Então, o aluno entendeu, aumentou o repertório cognitivo do aluno, aumentou a questão da compreensão da ética, o aluno conseguiu, a partir da aula do professor Juliano, conseguiu incorporar esses conceitos teóricos na sua vida prática, nos seus encontros, na sua família, na sua profissão. Ou seja, veja que as consequências são milhares. E aí que a questão, eu posso definir se a aula do professor Juliano foi boa ou foi ruim a partir das suas consequências? Posso. Certo? Tranquilo? Segundo exemplo. Imagine que nós estejamos aqui numa convenção de vendas, né? Encontro de vendedores, área comercial de uma grande empresa de varejo, Casas Bahia, Magazine Luiza, né? Momento Lux Color tal, né? Momento de propaganda. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui num encontro de vendedores e a palavra fosse dada para o gerente de vendas. E ele deveria falar então acerca de qual é o tipo de vendedor bom para a empresa. E você sabe que para uma empresa comercial, o bom vendedor é aquele que vende. Vendeu, é bom pra caramba. Não vendeu, é mal pra caramba, passe RH. Não é? É bem assim, ou seja, você tem que produzir. Então veja que o tema da nossa palestra aqui, da nossa aula é ética, relacionamento e convivência. Mas, professor, você não falou nada até agora de relacionamento e nem de convivência. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que o nosso relacionamento e a nossa convivência estão imbricados dependendo de qual é a conduta moral que nós tomamos. Porque justamente, se a partir das consequências, você pode parar e analisar as pessoas que estão ao seu redor e perceber qual é o tipo de relacionamento que elas estabelecem, sejam relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares. Essa relação do casamento, por exemplo, o marido e a esposa, ele valoriza, ele parte do princípio de ética das virtudes, ele parte do princípio consequencialista, ou ele parte do princípio da deontologia. Se você com essa informação você consegue descrever quem é o seu marido, quem é a sua esposa, que tipo de ação ele age, que tipo de comportamento que ele tem, o seu patrão, né? Meu patrão ele valoriza as virtudes, o meu patrão ele espera consequências. Se você é um vendedor e está aqui querendo estudar para mudar de ano, vamos lá, o teu patrão, né? Você como um bom vendedor, o que ele valoriza de você? As suas virtudes? Né? Ele está preocupado com o teu projeto de vida profissional ou ele está atrás da consequência? Então, você percebe que partindo daquilo que nós estamos tratando aqui, você vai conseguir analisar a relação que você tem com as pessoas ao teu redor. Inclusive no matrimônio. Não vou dar tudo aí do matrimônio, senão dá briga depois. Depois o marido vai vir aqui ligar pro Gabriel. Vai falar, quem que é o cara que foi aí dar palestra que a minha esposa chegou em casa falando, você é consequencialista, você é maquiavélico, você é pragmático e tal, né? Então eu não quero depois ter que ficar atendendo pessoas. Eu encaminho para a psicóloga e ela que se resolve depois. Bom, uma empresa então, um bom vendedor é aquele que vende. Vendeu, agiu bem. Não vendeu, não agiu bem. Certo? Segundo exemplo, grave esse exemplo, nós vamos retomar eles depois confrontando com as outras teorias. Um terceiro exemplo, a gente encerrar e entrarmos aqui nas teorias em si. Vocês sabem que o Lula, na campanha de 2002 e 2006, ele contratou um arquiteto chamado Duda Mendonça. Né? Duda Mendonça, na entrevista que ele fez com o Jô,
perguntas para o Jô. Dentre quais as perguntas, uma delas era essa. Olha, o Lula, ele perdeu campanhas desde 86, né, falando a verdade, né, trazendo à tona discussão acerca daquilo que era o momento do Brasil, saindo do regime militar, entrando agora na redemocratização do Brasil, e ele perdeu campanhas em seguidas falando verdades. E de repente, a gente percebe que mudou o contexto da campanha política do PT e do Lula. Em 2002, ele aparece como? Ele não aparece mais nos caminhões sindicais. Ele não aparece mais de calça jeans, camisa, uma barbona largada, cabelão meio bagunçado, gritando, né? Força sindical, CUT e tal, não sei o quê. Ele não aparece mais gritando e falando nada e denunciando os erros e os caminhos que o Brasil precisava tomar. Ele aparece agora como? Abraçado por ursinho, com um coração, uma estrela vermelha de pelúcia. Ele aparece num terno Armani, barba aparada, certo? Beijando crianças, e ele agora não fala mais nada, ele só vai jogando palavras atrás de palavras. E o João pergunta, mas peraí, agora, na partir da campanha de 2002, ele não falou mais nada com nada, não era o mesmo discurso, e ele ganha. E todo mundo fala, mas é isso aí. Mas como é isso aí? A campanha boa é uma campanha que vence, vitoriosa. Venceu. Então a campanha foi boa. Mas ele, lá atrás, ele falou a verdade. Mas não importa. Lá atrás ele falou a verdade. Venceu? Não venceu. Então, não importa. O que importa é o quê? É as consequências. Agora, se eu não falando verdade, não falou verdade, isso não é o caso. O que importa é ganhar a eleição, a minha candidatura, e me tornar presidente do Brasil. Me tornei presidente do Brasil? Me tornei. Então a campanha foi boa. Mas ele mentiu. Não importa. Não perguntei se ele mentiu ou não mentiu. O que importa é que ele ganhou. Campanha boa é campanha vitoriosa. Ganhou, agiu bem. Perdeu, agiu mal. Consequencialismo. Você percebe que, partindo desse princípio, você pode analisar todas as relações que se estabelecem no nosso cotidiano. Sejam eles religiosos, sejam eles familiares, sejam eles de ideologias políticas, sejam eles profissionais. Nós podemos avaliar todas as relações humanas e as nossas convivências. Até aqui tranquilo? 3 exemplos? Pode falar. Eu tenho uma pergunta, em que slide eu tenho que estar? Entra Agora agora não faço no ideia, mas eu saí e perdi tudo. pragmatismo. Entra agora. Entra agora? Isso. Então era só o seguinte. Tá tudo bem. Foi mal. Ou seja, o valor da ética consequencialista não está nos critérios que você utiliza para agir, mas está nas consequências resultantes da sua ação, certo? As consequências foram aquilo que você esperava, você agiu bem. As consequências não foram, você agiu mal, certo? Bom, eu falei que vai começar a dificultar um pouquinho, então me acompanhe. Não vamos perder o embalo. As teorias consequencialistas, elas se subdividem em 2 grupos. Uma outra subdivisão aqui, certo? Uma outra chave de compreensão. Primeiro grupo, consequencialismo, mas o termo que nós damos em filosofia é pragmatismo, certo? Pragmatismo. Professor, mas por que esse grupo, se é consequencialismo, por que ele se subdivide? Ele se subdivide em razão dos critérios das consequências. Os dois são consequencialismo, pragmatismo e utilitarismo. No entanto, embora sejam consequencialistas, as consequências esperadas nesse campo de discussão são outras, certo? Vamos passar em revista o primeiro, então, pragmatismo. Ou seja, para o pragmatismo, age bem aquele que consegue o que queria conseguir agir. Professor, isso é óbvio. Vamos partir das obviedades. Eu gosto de começar assim, as coisas que são óbvias, que quando começa a se tornar complexo, a gente nem os óbvios compreende. Então vamos passo a passo, degrau a degrau. Pragmatismo, age bem aquele que consegue aquilo, né, que queria conseguir na sua ação. Ou seja, eu queria, no caso da política, eu queria me candidatar. Consegui?
consegui me eleger, consegui ganhar a candidatura, consegui. Você elegeu bem. Isso é consequencialista pragmatista. Certo? Ou seja, o vendedor queria vender. Vendeu? Vendeu. Então ele agiu bem. Pragmatismo. Ou seja, a questão aqui é justamente você ter uma ação visando o fim pretendido. Certo? Agora, qual é a ação que você teve? Não importa. O que importa é o fim pretendido. Certo? Ou seja, a boa consequência é a satisfação de quem age. E é aqui o ponto de diferenciação do outro grupo. Pragmatismo. A boa ação é aquela que resulta na consequência boa de acordo com a intenção de quem age. Se eu me candidatei, eu queria ganhar a eleição, eu ganhei, então eu agi bem. Pragmatismo. Não ganhei a eleição, então eu agi mal. Certo? Ou seja, quando o resultado alcançado coincide com o fim pretendido, nós podemos dizer então que a ação foi boa. Ou seja, aquela famosa frase que o nosso amigo disse, teu nome? André, né? Um homem chamado Maquiavel, os fins justificam os meios. Né? Qual que é o fim? Me eleger a presidente. Quais são os meios? Se tiver que mentir, se tiver que roubar, né? Odebrecht, OAS, o diabo 4, o que importa é eu chegar lá. Cheguei lá, agi bem. Teoria consequencialista pragmatista. Certo? Ou seja, o grande fundador do pragmatismo é Maquiavel. Certo? Maquiavel, século XVI, principalmente no livro O Príncipe, no qual ele escreve esse livro para o príncipe Lorenzo de Medici, na Itália, quando eu falo família Medici, na Itália, ele vai escrever esse livro, e ele é o pai do pragmatismo. Temos muitos outros, mas ele é o grande nome do pragmatismo, certo? Maquiavel. Se você quer uma indicação de livro, leia O Príncipe de Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Um outro exemplo, para a gente não nos demorarmos muito aqui. O Chaveco. O Chaveco é extremamente pragmatista. Né? Você está chegando num bairro, você está olhando uma garota, né, ou um rapaz, você está indo para um encontro, e você naquela noite você tem um objetivo, certo? Conseguir um músculo bucal prolongado, certo? Esse é o teu fim, certo? Qual que é a finalidade? Qual que é o teu objetivo? Conseguir um músculo bucal prolongado, certo? Vamos falar bonito para a gente não sair feio na foto. Um músculo bucal prolongado. Você chega, você percebe a garota, você fala que você é uma menina linda, né? De silhueta escoteante e tal, né? Topografia curvilínea. Então você começa a elogiar, né? Ou seja, a pergunta final, né? Estou vendo aqui a maioria é um pouquinho mais velha, para lembrar que lá atrás, na adolescência, juventude, depois que saía com baile e tal, eu encontrava, quando voltava com os amigos, qual era a pergunta do amigo? Ficou? Você fala, fiquei! Não é não? Aí fala, então, pragmatista, velho! Você é maquiaveliano, você é Maquiavel mutado. Ou seja, o chaveco bom é aquele que resulta no músculo bucal prolongado, no beijo, né? Agora chega pra uma menina e fala, meu interesse é colocar a língua aí dentro, meu interesse é a gente entrar numa troca linguística e tal. A menina fala, dá licença, não vai rolar. Aí o amigo pergunta, ficou? Não. Você fala, não fiquei. Então, você tá ferrado, né, não foi, deu certo o teu chaveco, o teu meio que você utilizou para alcançar o fim pretendido não foi o melhor, certo? Ou seja, se o final da festa é beijo, esse era o objetivo, você conseguiu beijar, beijou, você agiu bem, não beijou, você está ferrado, tem que aprender a chavecar 171 e é isso aí. Bom, os exemplos são simples assim para que você possa compreender e dar risada também um pouco. Uma outra questão, vamos voltar à empresa. Você vê que eu estou ficando ainda meio que nos mesmos exemplos. Voltamos para a empresa, certo? Você vai numa reunião comercial, na empresa de vendas, né, o gerente comercial, quando ele chega aqui, início do ano, o que coloca no PowerPoint? Metas. Não é para você bater, você tem que bater metas. E qual que é o critério do gerente de vendas? Olha, é faca
proporcional, é assim que se resolve, é assim que é. Bom, pragmatismo, entendeu? Tá tranquilo? De boa? Vamos um passo adiante. Eu falei que consequencialismo se divide em dois grupos, e agora, outro grupo, um é pragmatismo, e agora eu vou falar acerca de um outro grupo, uma outra forma de pensar, que é o utilitarismo. Certo? Utilitarismo. Nós estamos ainda no campo do consequencialismo, mas agora é utilitarismo. Tanto o pragmatismo quanto o utilitarismo, embora sejam consequencialistas, teorias morais consequencialistas, eles não são iguais. Ou seja, o campo da consequência, a área da consequência, a análise da consequência é outra. Ou seja, o utilitarismo é uma forma de pensar tipicamente inglesa mesmo, certo? Nós temos dois grandes nomes na teoria utilitarista. Um é Jeremy Bentham, que vai falar justamente acerca das teorias consequencialistas no sentido utilitarismo, e John Stuart Mill. São dois ingleses que, nos seus livros, vão trabalhar muito essa questão da teoria consequencialista dentro da área do utilitarismo. Bom, o que é que diz o utilitarismo? Age bem aquele que produz boas consequências. Percebeu a diferença? Pragmatismo, age bem aquele que conseguiu o fim pretendido. O utilitarismo, age bem aquele que conseguiu as boas consequências. Ou seja, as boas consequências aqui não é o êxito do agente. Mudou agora o lado. Professor, está começando a dar tilt, né? Quem falou que a vida era fácil? Bastou nascer para tomar umas palmadas logo que você já começar a nascer apanhando, né? É assim, a vida é complicada e hoje eu não falei que ia facilitar, eu falei que ia complicar a sua vida. Ou seja, a boa consequência aqui no utilitarismo não é alcançar a felicidade do fim pretendido do agente, mas é conseguir proporcionar a felicidade do maior número de pessoas possível. Então, a boa ação não está no fim pretendido do agente, mas está na felicidade dos afetados pela ação. Certo? Então, nós saímos agora do agente e vamos para os afetados pela ação. Ou seja, vamos voltar no exemplo da minha aula. Um pragmatista, né, perguntará: professor Juliano, sua aula foi boa? Né? A pergunta, na verdade, é o que está por trás. Juliano, o que você quis com a sua aula? Qual foi a intenção da sua aula? Quais foram as motivações da sua aula? E eu então responderei, segundo se eu fosse um pragmatista, eu falaria o quê? Não, a intenção da minha aula era nada mais nada menos do que aumentar o meu próprio repertório. Estou nem aí para os alunos aprender se não vai. O que importa é que eu estou exercitando aquilo que eu tenho como conhecimento intelectivo acerca do tema, e eu quero então, o meu êxito me expor ao maior número de pessoas possíveis para que eles possam me conhecer, reconhecer o meu trabalho. Ou seja, toda a finalidade da minha aula não está nos alunos, está no professor. Ou seja, na verdade, eu quero me dar bem, certo? Eu quero que isso aqui exploda, que você fale de mim, eu quero que você me indique para os outros lugares, para o seu trabalho, que vai dar palestra para da tua empresa, eu quero que você me leve lá no teu emprego para falar para o teu patrão que ele é um pragmatista, né, que ele nada se de felicidade, nada, você tem que realmente bater metas, que eu não vou lá para ver se você está errado. Ou seja, o meu interesse é eu me dar bem como professor e ser visto. Mas e os alunos? Dane-se os alunos, quero saber se ele está aprendendo ou não, certo? Pragmatismo. Não compense isso, por favor. Vamos dar aula. Um utilitarista. Professor Juliano, sua aula foi boa? Eu responderia: olha, pergunte aos alunos. Percebeu como mudou? Então, simples assim. Eu também não aprendeu comigo, não aprende para ninguém, velho. Né? Facinho para você aprender. Olha, ou seja, qual é o impacto da aula nos alunos? Os alunos aprenderam, os alunos conseguiram aumentar o seu repertório, eles compreenderam, eles conseguiram ficar focados. Ou seja, o campo aqui do utilitarismo é justamente em qual foi a ação que afetou o maior
fique claro que essa ideia do utilitarismo é totalmente voltada àquilo que recentemente se convencionou chamar de sustentabilidade, aquelas responsabilidade social, ambiental, é tudo a questão de um princípio utilitarista. Ou seja, você tem que agir pensando nos outros. A sua ação vai resultar no impacto, numa consequência na vida dos outros. Então, seja consciente, seja responsável, que a tua ação tenha uma responsabilidade sustentável, né? Que você não jogue óleo na pia da cozinha, que você não jogue sujeira para fora do seu carro. Ou seja, toda essa ideia de responsabilidade social é consequencialista utilitarista. Certo? Bom, as diferenças básicas entre os dois grupos. Diferenças básicas entre os dois grupos consequencialistas. O pragmatismo é uma filosofia moral egoísta. Por que é egoísta? Porque o valor moral está na satisfação do agente. Então o pragmatismo é uma filosofia moral egoísta. Não importa os outros, o que importa sou eu. É o que Maquiavel vai falar para Lourenço Mendes. O príncipe é o seguinte: você quer se manter no poder? Quero. Você quer se dar bem no reino? Quero. Então faça o que for necessário. Mas se eu precisar matar, mate. Se eu precisar pôr fogo nas aldeias, ponha fogo. Se eu precisar destruir tudo, destrua tudo. O que importa é você se manter no poder. Ou seja, é uma filosofia moral totalmente egoísta. E a filosofia moral utilitarista? Ela é uma filosofia moral altruísta. O egoísmo é quem pensa só em mim. O altruísmo é quem pensa nos outros. Ou seja, o valor moral da ação está justamente na satisfação fora do agente. Egoísta no agente. Utilitarista, no caso da filosofia moral altruísta, fora do agente. Até aqui, está tranquilo? De boa? Vamos lá. Um passo adiante. Vamos para o segundo grupo das teorias morais. Nós falamos que era dois grupos. Era consequencialista e deontologia. Certo? Consequencialista, nós subdividimos em dois grupos, pragmatismo e utilitarismo. Agora a gente vai para a deontologia. Bom, teorias deontológicas, né? Ou filosofia de princípios, né? Morais de princípios, né? Valor moral de princípios. Esse grupo, ele vai pensar diferente do pragmatismo e do utilitarismo. Professor, é o seguinte, eu já não estou aguentando mais. A minha ação, então, tem que ser proporcional ao que eu quero? Ou proporcional aos outros? Ou agora o senhor vai colocar mais um que pensa diferente ainda? É isso aí. Pelo menos vai ter muitas opções para você agir. Vamos lá. O valor da ação, do deontologia, o valor da ação não está na consequência. Os teóricos aqui dessa filosofia, a importância que eles vão dar não é na consequência. O valor da ação está na própria ação. Certo? O valor da ação está na própria ação. Então, age bem. E para eu saber se alguém agiu bem, eu tenho que saber qual foi a ação, qual foi a atitude que ele teve. Ou seja, não é o que acontece a partir da ação que vai importar, mas é justamente a ação que vale por ela mesma. Se, pessoas ficaram alegres, pessoas ficaram tristes, ou eu me dei bem ou não me dei bem, isso não importa. O que importa é como eu agi. Quais foram os critérios que eu utilizei para agir? Ou melhor, como diz a própria filosofia deontológica, quais foram os princípios da minha ação? Então aqui a filosofia moral é uma filosofia moral de princípios. Certo? Ou seja, a ação, a conduta, ela vale pela própria conduta, por ela mesma, pelos seus elementos constitutivos. O que é deontologia? De uma forma bem didática, simples, não sendo muito acadêmico e nem teórico. Se você pegar no dicionário, vai estar algo um pouco diferente disso. Mas para que a gente possa compreender qual é o nosso objetivo aqui, uma vez como eu falei, nós vamos dar mais uma visão de conjunto, não estou especificando cada teoria. Deontologia é o estudo moral que atribui valor moral, ou seja, é o estudo que atribui valor moral às ações em função delas próprias a partir de princípios morais. Então, a deontologia é o estudo que atribui valor moral às ações
ações em função das ações a partir de princípios morais estabelecidos nela própria. Ou seja, para julgar a conduta, o juízo da conduta deve ser, ou seja, nós podemos julgar a conduta a partir de determinados princípios morais, critérios morais. Nós julgamos uma ação não mais em razão das consequências, nem em razão da intenção do agente. Nós julgamos agora a partir da ação. Ah, mas as consequências foram ruins. Não importa. Ah, mas o vendedor ele agiu bem, mas não vendeu. Não importa. Se fosse consequencialista, importava. Agora, não importa. O que importa é quais foram os critérios que ele utilizou. Vocês perceberam que agora começa a se aproximar um pouco mais daquilo que nós compreendemos um pouco acerca de ética? O grande nome aqui, o grande teórico aqui, é um alemão chamado Immanuel Kant, certo? Immanuel Kant. Ele é o grande nome da deontologia da filosofia moral da modernidade. Né? Se existe um grande nome na filosofia moral antiga, que é Aristóteles, existe um grande nome. Juliano, não tem dois? Não. O segundo atrapalharia. É um só grande pensador da filosofia moral da modernidade, é Immanuel Kant. É ele. E depois dele? Não tem depois dele. Ele é o cara. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sabemos, até sem conhecer a teoria dele, sem conhecer a filosofia dele, nós praticamos em cima do conceito moral que ele estabeleceu. Certo? Bom, ele vai afirmar que não se pode julgar as ações a partir das suas consequências. Eu não posso julgar alguém ou julgar as ações de alguém a partir de consequências. Eu devo julgar alguém a partir das próprias ações. Ou seja, por que eu não posso julgar as ações das pessoas a partir das consequências? Porque nem sempre as consequências que acontecem em função do próprio agente. Existem uma série de coisas que acontecem que não dependem do agente. São uma série de fatores. Então eu não posso julgar uma ação a partir das consequências, porque as consequências envolvem uma série de fatores, não só a ação do agente. Certo? Então, vamos passar em revista todos os exemplos que nós já vemos, agora a partir da deontologia. Certo? Vamos ver exemplo a exemplo. A gente finalizar daqui a pouco. Estamos chegando já no fim. Estão cansados? Está tranquilo? Bom, a aula do professor Juliano foi boa? O que diria a ética das virtudes? Bom, precisa ver ética das virtudes. Precisa ver se ele está encaixado na sua função no cosmos. Eu fiquei mais feliz. Se ele ficou... Não, aí a felicidade é o que? É ele, ética das virtudes. O primeiro, Aristóteles. Né? Ou seja, o professor, quando ele deu aula, ele tinha os talentos, as habilidades, as virtudes, ele nasceu para isso. Você percebe que se ele, na forma dele falar, na forma dele explicar, ele tem talento para isso, ele foi didaticamente aplicável, ele se esforçou a dar exemplos extremamente fáceis para as pessoas aprenderem. Ou seja, aquele cara que nasce com um talento nato, aquela virtude nata em você. Isso é um ética das virtudes. O que diria um consequencialista pragmático? Olha, o que o professor queria com a aula? Não é? Pragmatismo, o que o professor queria com a aula? O que diria um utilitarista? Olha, pergunte para os alunos. Né? Pergunte para os alunos. Vamos passar um questionário. Não é assim que acontece depois das palestras? Passa o questionário, né? Excelente, bom, regular, péssimo. Os alunos vão assinar e vamos ver qual que vai ser o resultado. Sempre tem um besta que passa isso aí, né? Você não passa aqui não, né, Gabriel? Sempre tem alguém que acha que as consequências boas de uma aula